O sofrimento, ele pode ser um obstáculo ou ele pode ser uma oportunidade. Tudo depende da forma que nós olhamos para a situação que vem até nós, né? Então, ou nós vamos olhar para o sofrimento como um obstáculo, ou nós vamos olhar para o sofrimento como uma oportunidade. Então, tudo é como nós interpretamos na nossa vida. Ah, Miriam, mas tem sofrimento que eu passo, que o sofrimento é de fato, tá? Sim, nós enfrentamos sofrimentos de fato, né? Mas daí é a posição que você vai tomar, o posicionamento que você vai tomar diante desse sofrimento. Qual é o posicionamento que você vai tomar diante desse sofrimento? Você vai olhar para esse sofrimento, você vai olhar para esse sofrimento como um obstáculo, como algo para fazer você parar, como algo para travar a sua vida, como algo para impedir você de avançar, impedir a você de viver aquilo que você deseja, né? Talvez alguma coisa que seja sofrimento para você, talvez não seja sofrimento para mim, né? Talvez para mim eu olhe e fale assim, isso aí para mim não pesa muito, mas talvez para outra pessoa pese. Então o sofrimento, ele cria raiz no mais profundo do ser. Mas daí é o que eu torno a falar, né? O sofrimento, ele pode ser um obstáculo ou ele pode ser uma oportunidade, né? Então, qual é a origem, muitas das vezes, do sofrimento? Muitas das vezes a origem do sofrimento, né, ele é originado pela não aceitação do que acontece. Ah, Miriam, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar então o sofrimento? É isso que você está dizendo? Não. Ou seja, é uma escolha que nos faz desejar que as coisas fossem diferentes, ou seja, provém dos julgamentos que fazemos e, portanto, é fruto da nossa mente. Assim, para que exista um sofrimento, temos que fazer uma interpretação negativa da situação. Então, mas eu estou passando por um momento de enfermidade. É um sofrimento? É um sofrimento. Tá, mas daí você também vai olhar para isso, né? Você vai buscar o tratamento, você vai buscar a forma que você acha necessário para você passar ali, para você conseguir passar por essa enfermidade, né? A melhor forma, você vai buscar uma melhor forma de você passar por esse momento, né? Vamos supor, se você está passando por um divórcio, algo inesperado, algo que você não esperava jamais passar, mas você, de uma hora para outra, você se vê nessa situação, né? Então, o que você vai fazer? Você vai parar a sua vida. Pronto, você vai estagnar, né? Eu falo isso como experiência própria, passei por um divórcio, né? E daí eu não tinha nenhum preparo profissional, eu não tinha nenhum curso técnico, eu não tinha nenhum preparo profissional. Eu era uma mulher que não estava nem... a minha vida era só ir no mercado, ir para casa, ir na loja, comprar uma roupa para filha, alguma coisa, ir no médico com a filha. A minha vida era esse, ir para a igreja, vir para casa. Era a minha rotina, era só esse ciclo aí, né? Estava sempre nisso aí. Não saía disso. Então, assim, quando você, de repente, você depara com essa situação de um divórcio, então como que você vai fazer agora? Você vai ter que reagir. Você vai ter que reagir, não, você vai ter que agir. Reagir é uma coisa e agir é outra, né? Então, assim, você vai ter que agir. O que você vai fazer mediante essa situação? Você vai deitar na cama e chorar? Vai passar, quanto tempo você vai passar se lamentando, chorando, triste, frustrada, deprimida? Vai se acabando, você vai se aprofundando, né? Como aconteceu comigo, cheguei a praticamente uma depressão. Tive crise de pânico, crise de ansiedade, crise de pânico. Tudo isso por causa do quê? Por causa porque você entra na não aceitação. Muitas das vezes você não aceita, não é para você aceitar o sofrimento. É para você olhar para aquilo ali e ver que muitas das vezes algo veio sobre a tua vida que não foi responsabilidade tua, não teve como você evitar aquilo ali. E agora você precisa enfrentar isso. E aí como você vai enfrentar? Então, a maioria do sofrimento, ele é originado pela não aceitação do que acontece. Muitas das vezes nós não aceitamos aquilo que acontece. Não aceitamos, né? Não aceitamos a situação que vem sobre a nossa vida.
E daí quando você não aceita, é o que eu falei aqui, é uma escolha que nos faz desejar que as coisas fossem diferentes. Então, muitas das vezes você está passando por uma situação e você fica relutando, você fica remoendo aquilo e sofrendo, porque você quer que aquilo seja diferente. Aí eu não queria que isso fosse assim, eu não queria que fosse assim, eu não queria que fosse assim. E daí você não aceita, e daí você não aceita, e daí você não resiste, você resiste aquilo ali. Ao invés de você buscar um paliatório, ao invés de você buscar uma forma para você passar por ali, sabe? Ao invés de você buscar uma forma, uma maneira pelo qual vai facilitar para você passar por aquela situação. Não, muitas das vezes você não aceita aquela situação e você fica resistindo àquela situação e você fica remoendo. E daí você fica ali, não aceito, não aceito, não aceito. Eu queria que isso fosse diferente. Eu queria que esse sofrimento, que essa situação fosse diferente. Eu não queria que fosse assim. E daí você fica ali resistindo àquilo ali, você não aceita. E dali isso vai gerando muito mais sofrimento para você do que a situação que você está passando, sabe? Então, ou seja, isso provém do quê? Dos julgamentos que nós fazemos daquela situação. Ou seja, portanto, é fruto da nossa mente. A maioria do sofrimento é fruto da nossa mente, porque a gente fica alimentando o sofrimento. Ah, você está passando por aquele momento ali? Tá, é um momento difícil? É algo que está te causando sofrimento? Sim. Mas aí você tem que buscar uma forma, a melhor forma para você passar por aquilo ali. Se é algo inevitável, se é algo que você não pode evitar, então você precisa buscar uma melhor forma para você passar por aquilo ali. E isso só depende de você. Então, o que acontece? Quando você fica resistindo àquela situação difícil que você está passando e você não busca uma melhor forma para você passar por aquilo ali, você fica resistindo, isso lhe causa muito mais sofrimento. Aí a sua mente vai trabalhando contra você, a sua mente vai remoendo e a cada vez mais você se aprofunda. Né? Ou seja, porque para que exista o sofrimento, nós temos que fazer uma interpretação negativa da situação. Então, assim, muitas das vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida, mas você fica fazendo uma interpretação negativa. Às vezes a vida traz desafios para nós, traz dificuldade para nós, mas daí o que você vai fazer? Isso é questão de inteligência emocional. Ou você deita na cama e chora pro resto da sua vida e vai definhando em cima de uma cama, vai se deprimindo até se acabar. Ou você vai reagir, ou você vai agir mediante a isso. Reagir, não agir. Age. Age para a vida, olha para aquela situação. Olha para a situação. E ver o que você pode fazer para, mesmo que não seja para resolver naquele momento, mas que seja para trazer um certo alívio para você, para que você não passe por essa situação, né, com tanto peso. Então o sofrimento ele se instala em nosso interior quando nos encontramos em situações que causam ansiedade, frustração, tristeza ou impotência. Essa sensação de impotência nos traz muito sofrimento. Né? Muitas das vezes você não pode resolver aquilo ali de imediato. É algo que você vai ter que enfrentar. É algo que você vai ter que olhar, aceitar. Aceitar não é aceitar a dor. É a situação que no momento não tem como você se livrar dela. Então você vai buscar um paliatório. Você vai buscar uma forma melhor, mais leve para você passar pelaquela situação. É sobre isso que eu estou falando. Né? Então assim... apesar de ninguém ser imune ao sofrimento, claro que nenhum de nós somos imune ao sofrimento, é essencial saber lidar com ele e enfrentá-lo, né? Porque o que eu anotei aqui, ó, ele pode se tornar crônico e nos prender em uma jaula. Muitas das vezes aquele problema vem, aquela dificuldade vem, aquele sofrimento vem, né? Mas se você não busca uma forma de você lidar, de você enfrentar esse sofrimento, se você não busca uma forma mais leve de você enfrentar esse sofrimento, muitas das vezes você vai ficar preso ali mesmo, como se você estivesse preso numa jaula. Você não consegue sair, você não consegue olhar para lugar nenhum. Então, todo lado que você olha, você não vê saída. Você começa a se aprofundar no sofrimento.
Então é sobre isso que eu estou falando. Então algumas pessoas elas pensam que a vida é extremamente dura e que o sofrimento é inerente ao ser vivo. Ou seja, outros percebem isso aí são crenças. Né? Eu vou citar aqui alguns tipos de crença. Tem crença é o quê? É aquilo que você toma como verdade para você. É aquilo que de fato você acredita. Acredita mesmo, verosmente. Então, assim, algumas pessoas... Qual é a crença de algumas pessoas? Elas pensam que a vida é extremamente dura e que o sofrimento é inerente ao ser vivo. Ou seja, não tem jeito, todo mundo vai sofrer mesmo. Isso é uma crença, ou seja, outras pessoas têm a crença de quê? De que o sofrimento, tá? De que outros percebem o quê? Ou seja, outras pessoas têm a crença de que o sofrimento é como um sinal de esforço para alcançar as metas pessoais. Ou seja, às vezes as pessoas olham para o esforço como um sofrimento, né? Às vezes ela tem que fazer um certo esforço para alcançar alguma coisa, sim. Mas aí ela não olha para o esforço como esforço. Ela não olha para o esforço que aquele esforço está conduzindo, está a conduzindo, né, ao êxito. Aquele esforço vai levar ao êxito, vai levar ela a alcançar o seu objetivo. Não, ela olha para o esforço como sofrimento. Ela também olha para o esforço como sofrimento. Isso é uma crença, né? Outra crença também outros simplesmente consideram que é questão de sorte sofrer na vida ou não sofrer. Isso também é uma crença. É questão de sorte sofrer ou não sofrer. E isso não é verdade. Pergunta para você, isso é verdade? Isso é verdade? Então quer dizer que uns têm sorte e não sofrem, e outros têm sorte e sofrem? Outros não têm sorte e sofrem? Não, não é isso. Tá? Não é, independente de qual crença que você tenha sobre o sofrimento é uma sensação que todos nós conhecemos e que não é nem um pouco agradável, claro que não é. Em algum momento da nossa vida, todos nós passamos por essa sensação de sofrimento, passamos por algo difícil, por algum tipo de sofrimento na vida, né? Então, quando nós sofremos, de algum modo, nos encontramos presos a um estado de isolamento, com todos os aspectos negativos que nos cercam. Ou seja, é como se não pudéssemos ver além disso. No entanto, sempre podemos agir para melhorar a forma como nos encontramos. É como o que você vai fazer para passar por essa situação. Como você vai escolher passar por essa situação. Como que você vai escolher passar por essa situação? Porque tem coisas que vêm sobre a nossa vida que nós temos que enfrentar, nós temos que passar, nós temos que encarar. Agora, como que você vai passar por essa situação? Como que você vai escolher passar por esse momento difícil na sua vida? Você vai escolher passar reclamando, murmurando, chorando, deprimindo, deitada numa cama, né? Como você vai escolher passar por isso? O segredo está em está em dirigir o foco, em redirigir o foco de atenção, em se abrir para o presente. Ou seja, observar todas as possibilidades e, acima de tudo, parar de julgar e renegar o acontecimento que levou ao sofrimento. Algo aconteceu que te levou ao sofrimento, mas o segredo é você redirigir. É você tentar tirar a sua mente, tirar o foco da sua mente daquilo ali, do sofrimento, né? É você redirecionar o foco de atenção. Ou seja, em se abrir para o presente, para o momento presente. É você observar todas as possibilidades acima de tudo. Todas as possibilidades. Tá, a situação tá ali, é fato, tá tudo bom. Tá ali aquela situação que tá te causando sofrimento. Aí você vai olhar para ele e você vai fazer o seguinte, você vai redirecionar a sua atenção, né? Você vai redirecionar a sua atenção para o presente. E você vai observar todas as possibilidades. E acima de tudo, né? Acima de tudo, você parar de julgar e renegar o acontecimento que levou ao sofrimento. Muitas das vezes você não tem que renegar aquilo ali. Você tem que olhar aquilo ali, você tem que olhar a situação que está te trazendo sofrimento. Aí você vai tentar buscar um outro foco. Ou seja, você vai tentar redirecionar o foco de atenção, em se abrir para o presente e observar todas as possibilidades, acima de tudo, né? Vai observar todas as possibilidades.
E acima de tudo, você não pode renegar o sofrimento. Quanto mais você nega, mais você potencializa o sofrimento. Então não é você negar o sofrimento, é você olhar para ele e buscar uma possibilidade de como que você vai passar por aquela situação. Quais as possibilidades que você tem, o que você pode fazer para tornar essa situação mais leve para você, para que você consiga passar por esse sofrimento, por essa situação de uma forma mais leve, né? Então, a autorreflexão sem culpa, é isso aí, mas com responsabilidade. Você vai olhar para a situação e você vai fazer uma autorreflexão sem culpa, mas com responsabilidade. Vai facilitar o caminho para sair dessa situação. Ou seja, agindo dessa forma, você vai dar mais atenção ao aspecto em que você pode, né? Você vai dar mais atenção aos aspectos em que podemos nos responsabilizar. Ou seja, você vai olhar e você vai buscar mesmo facilitar o caminho para você sair dessa situação. Qual o caminho que você pode tomar para você sair dessa situação? Qual é a decisão que você pode tomar? O que você pode fazer para você, mesmo que você tenha que passar por aquela situação, mas que você não passe de uma forma tão pesada, tão cansativa, para que essa situação não venha afetar a sua saúde física, porque sendo assim vai piorar a sua situação. Tal, é algo que você não pode resolver no presente? É algo que não está no seu controle no momento? Então você tenta buscar um paliatório, uma forma para você passar por isso, né? Uma forma para você passar por isso. Porque muitas das vezes o sofrimento pode ser opcional. De repente a situação que você está passando nem é para você estar sofrendo dessa forma. Mas aí você faz uma escolha, você escolhe o sofrimento. Você escolhe olhar, Miriam, mas quem escolhe sofrimento, sim. Tem pessoas que fazem que uma verdadeira tempestade num copo d'água. Tem pessoas que às vezes, pelo simples fato, às vezes do marido deixar ali uma toalha molhada em cima da cama, um chinelo, ou o filho deixou um chinelo fora do lugar, ou o filho deixou lá um copo sujo na pia, já é um motivo para criar uma tempestade no copo d'água. Já é um motivo para arrumar briga dentro de casa, para arrumar gritaria, para arrumar confusão. É sobre isso também que eu estou falando. Tem hora que nós trazemos sofrimento, criamos sofrimento e problemas com a nossa própria mão. Então, diante de situações de mudança que sejam ameaçadoras, é provável que o sofrimento surja como um obstáculo, que nos impeça de enfrentar o medo e modificar aqueles elementos da nossa vida dos quais não gostamos. Ou seja, por isso escolher se manter em sofrimento, frustrados, em desacordo com o ocorrido, é um verdadeiro obstáculo. Então toda mudança assusta, é normal, tá? Então isso acontece porque nós enfrentamos a incerteza, a sensação de falta de controle, né? Então no momento não podemos renunciar à mudança, simplesmente por medo no desconhecido. Tá? Então nesse caso, nosso foco deve estar sobre o que temos o controle. Aqui eu estou falando sobre a questão do sofrimento, que é opcional, tá bom? Então, só nós podemos decidir como vamos enfrentar as circunstâncias e o que podemos fazer em cada uma delas. Entendeu, minhas lindas? Então, ao adotar esse ponto de vista, transformamos o sofrimento em algo opcional. Dessa forma, podemos decidir se ficamos presos a essa sensação ou se tomamos a decisão de enfrentar as situações de outras formas possíveis. Tá? Só nós podemos decidir como vamos enfrentar as circunstâncias e o que podemos fazer em cada uma delas. Porque muitas das vezes não adianta a gente ficar ali olhando e resmungando e reclamando e sofrendo. Vai buscar um paliatório, vai levantar cedo, vai fazer uma caminhada, vai encontrar com uma amiga, vai conversar, vai rir um pouco, vai distrair, vai botar um filme que vai fazer você rir, que vai fazer você dar gargalhadas. Vai conversar com amigas, sai, tenta distrair, faz uma caminhada, bota uma música que você gosta, uma música feliz, alegre, dança dentro de casa, pula, dança, brinca, tem que ser assim. A vida, porque senão a vida se torna muito dura, senão a vida se torna muito penosa.
É disso que eu estou falando muitas das vezes. É escolha nossa. Só nós podemos decidir como vamos enfrentar as circunstâncias e o que podemos fazer em cada uma delas. É sobre isso que estou falando, né? O fato das coisas não saírem como desejamos ou de acordo com as nossas crenças gera sofrimento de vulnerabilidade e frustração e antecedentes ao sofrimento. Muitas das vezes nós antecipamos. Muitas das vezes, pelo simples fato das coisas não saírem como nós queremos ou desejamos, tá? Ou desejamos, pelo simples fato das coisas não saírem como desejamos, ou de acordo com as nossas crenças, gera sentimentos de vulnerabilidade e frustração. E muitas das vezes a gente antecede o sofrimento. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer e a gente já antecede o sofrimento por causa do quê? Por causa da frustração, porque você se sente vulnerável. Muitas das vezes você mostrou ali a sua vulnerabilidade. Você olha e fala, poxa, o que eu vou fazer? Você se sente vulnerável àquilo. Então, isso, muitas das vezes, você começa a anteceder, por causa da frustração e da vulnerabilidade, você começa a anteceder o sofrimento. O bom é que nós podemos decidir acabar com o sofrimento causado pelo ato de lutar contra o que queremos mudar. Muitas das vezes nós queremos mudar alguma coisa e a gente sofre porque quer mudar aquilo, porque nós precisamos mudar aquilo, mas aí você já começa a trazer sofrimento pelo simples fato de você ter que passar por uma mudança. Tem pessoas que preferem viver ali o resto da vida naquela situação porque ela já entende que se ela for buscar uma mudança, meu Deus, ela já começa a sofrer pela mudança. Ela já começa a sofrer porque tem que mudar, porque tem que... Aí já começa a causar o sofrimento, vocês estão entendendo? Então, diante desse tipo de situação, nós podemos decidir aprender e extrair uma lição para crescer e soltando o que precisamos soltar e mudando a nossa perspectiva. Às vezes você tem que soltar, às vezes você tem que deixar ir. Não adianta você ficar presa. Aprende com isso que você está passando. Tira uma lição de sair e toca a vida para frente. Não fica presa, porque a vida passa. A vida passa para todos nós. Então até quando você vai ficar preso aos sofrimentos? Até quando você vai se prender a isso? Se assumirmos o sofrimento como uma possível fonte de aprendizado e não como um peso com o qual estamos destinados a viver, poderemos ter uma experiência realmente enriquecedora. Vou falar novamente para vocês aqui. Se assumirmos o sofrimento como uma possível fonte de aprendizado e não como um peso com o qual estamos destinados a viver, poderemos ter uma experiência realmente enriquecedora. Vamos crescer com isso. Isso pode ser muito difícil no começo, mas vai ajudar a fazer com que a dor não se alongue além do estritamente necessário. Tá? Então o sofrimento surge quando nos sentimos vítimas de uma situação sobre a qual não temos nenhum poder. Se você focar em algo que pode controlar, em suas próprias forças, vai perceber que esta emoção tão negativa vai deixar de estar presente em sua vida. Tá? Então, afinal de contas, todos nós sabemos que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos escolher a atitude com a qual enfrentamos as mesmas. Qual é a atitude que você vai tomar diante a essa situação, a essa circunstância que você vai estar passando? Qual é a atitude que você vai tomar? Como você vai escolher se posicionar diante disso? A vida é feita de escolhas, não tem como. Todo dia nós criamos a nossa realidade. Eu posso criar uma realidade dolorosa, triste, sofrida, deitar na cama, chorar, sofrer, ficar se lastimando, reclamando porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque que isso não dá certo na minha vida, porque que aquilo não dá certo. Por que isso não dá certo? Por que aquilo não dá certo? Eu posso escolher deitar na minha cama e chorar. Eu posso escolher deitar na minha cama e ficar sofrendo por essa situação, né? Então é o que eu falei, é o que eu acabei de falar aqui. Todos nós sabemos que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos escolher a atitude com o qual enfrentamos as mesmas. Muitas das vezes nós não podemos
controlar as circunstâncias, não podemos controlar algumas situações que vêm sobre nossa vida, mas nós podemos escolher a atitude que nós vamos ter, né, com a qual nós vamos enfrentar essa circunstância. Qual é a atitude que você vai tomar diante dessa circunstância? Como que você vai passar por essa circunstância? Como que você vai passar por esse sofrimento? Isso é escolha sua. Você vai escolher como você vai se posicionar diante dessa dor, diante desse sofrimento. O que você vai fazer? Você tem que ter a consciência de que a vida passa muito rápido. Ela vai passando. Como você vai passar pela vida? Você vai passar reclamando, lastimando, sofrendo, chorando, culpando a si mesmo, culpando os outros, buscando um culpado. O culpado é Deus, o culpado é a circunstância, o culpado é o presidente, o culpado é o prefeito, o culpado é isso, o culpado é... Como que você vai passar por isso? Então isso é uma questão de escolha, tá? Você pode escolher como passar por isso. Como eu falei aqui, né? Se assumirmos o sofrimento como uma possível fonte de aprendizado e não como um peso com o qual estamos destinados a viver, poderemos ter uma experiência realmente enriquecedora. Muitas das vezes o sofrimento vem para a nossa vida para nós aprendermos, para nós crescermos. Eu sempre falo, quando vem uma situação difícil, quando vem, né, uma situação difícil sobre você e você não aprende uma lição, você não tira uma lição daquilo ali, a tendência é essa situação se repetir. Você já teve essa sensação de que o que você está passando parece que em algum momento da vida você já passou por isso? Você já teve essa sensação? É exatamente porque você não aprendeu a lição. Você só passou por aquela situação, mas você não tirou nenhuma lição, nenhum aprendizado daquilo que você passou. Aí sabe o que acontece? Isso vai se repetir. Vai se repetir até que você aprenda a lição. Você tem que tirar uma lição. É igual na escola, né? Se você não aprendeu a lição, você repete o ano. Você vai ter que repetir novamente aquilo ali até você aprender. Quando você aprende a lição, você passa. Exatamente, a vida é assim. O sofrimento vem, as circunstâncias adversas vêm, e se você não tira nenhuma lição daquilo ali, se você não tira nenhum aprendizado daquilo ali, a tendência é aquilo ali se repetir. Então você precisa tirar uma lição. Aquilo ali você tem que tirar uma lição, tá? Tudo nós temos que tirar uma lição, todo sofrimento, todas as circunstâncias que nós passamos pela vida, não passa olhando para o além, não passa olhando só para o sofrimento, ai, ó céu, ó vida, ó mar, ó, ai, não, olha para aquilo ali, tá, eu tenho que passar por isso? Tem. Agora, como que eu vou passar por essa situação? Eu vou fazer uma escolha, ou eu vou passar por isso sofrendo, lastimando, reclamando, murmurando, ou eu vou me posicionar de uma forma diferente. O que eu posso fazer? Eu vou buscar uma possibilidade. O que eu posso fazer para eu tornar essa situação mais leve? O que eu vou fazer para eu passar por essa situação com mais leveza? De forma que isso não venha somatizar no meu corpo, que nós chamamos das doenças psicossomáticas, que são as doenças decorrentes das emoções, né? Das emoções que você não consegue lidar com ela, você não consegue olhar para ela, você não consegue ressignificar, você não consegue prosseguir, você está travada. Então, quando você não consegue fazer isso, somatiza no teu corpo. Mas aí não é necessário você passar por isso. Busque uma forma melhor de você passar. Você tem mesmo que passar por essa situação? Tem. Tem, Miriam, eu tenho que passar por isso. Não tem como eu não passar. Então tá, então agora você vai buscar uma forma, tá? Uma forma para que você passe por essa situação, mas de uma forma mais leve, que não lhe cause tanta dor, que não lhe cause tanto sofrimento. Vai, levanta cedo, vai fazer uma caminhada, vai caminhar, vai correr, vai fazer coisas que vai trazer alegria para você. O que te agrada? O que te deixa feliz? O que? Faz coisas, vai buscar coisas que te deixam feliz. Vai buscar coisa que vai trazer leveza pra você, vai te deixar bem. Vai pegar um filme, não bota filme que vai te deprimir, não. Bota um filme alegre, um filme de comédia, um filme que vai fazer você rir. Coloca uma música. Qual é a música que você gosta? Uma música bem agitada, uma música que vai fazer você dançar. Dança dentro de casa, vai. Bota a música, dança, mesmo que você tenha que dançar com você sozinha. Ou pega uma vassoura, vai dançar com a vassoura, dance sozinha. Se abrace, se ame, olhe pra você. Ninguém pode fazer isso por você.
Só você pode fazer isso. Só você pode se amar. Só você pode trazer leveza para sua vida. Ninguém mais pode fazer isso. É com você e você mesmo. Então olhe para você hoje, tá? Então como suportar o sofrimento para nós terminarmos a nossa live? Como suportar o sofrimento? Eu fiz uma última anotação aqui, uma anotação para não esquecer, né? Pense no motivo de seu sofrimento. Agora, tente separá-lo do que ele parece sugerir que há de errado com você. Quando você separa o evento daquilo que pensa sobre ele, daquilo que decidiu que ele significa, você percebe que o que dói é sua interpretação e não o fato. Eu vou ler novamente aqui para que possa ficar bem claro para você. Como suportar o sofrimento? Pense no motivo de seu sofrimento primeiro. Depois, tente separar o motivo do sofrimento, tente separá-lo do que ele parece sugerir que há de errado com você. Porque o sofrimento, ele traz sugestões para nós, né? Então, pense no motivo do seu sofrimento. Tente separá-lo do que ele parece sugerir que há de errado com você. Quando você separa o evento daquilo que pensa sobre ele, daquilo que decidiu que ele significa, você percebe que o que dói é a sua interpretação. É a interpretação que você faz sobre aquilo que acontece. É a interpretação. Você percebe que o que dói é a interpretação e não o fato. Ou seja, o que dói muitas das vezes não é o que você está passando, mas é a interpretação que você faz do sofrimento. Então que isso fique como reflexão para nós.